O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois, Jesus disse a todos: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Com efeito, de que adianta a um homem ganhar o mundo inteiro, se perde e se destrói a si mesmo? Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, iniciamos ontem o tempo santo da Quaresma, 40 dias em que a Igreja vai parar para meditar, para olhar um pouco a sua caminhada. A Quaresma é na Igreja Católica o grande retiro de todos os cristãos que, fazendo uma caminhada de penitência, se aproximam de Deus, que, fazendo uma caminhada de oração, dilatam o coração. Esse tempo da Quaresma é um tempo marcado pela sobriedade, é um tempo do silêncio. Antigamente, os mais velhos nos relatam que a Quaresma era observada com tanta responsabilidade que nem alto as pessoas falavam. E se observava de uma forma bem restrita os ensinamentos da Igreja. Se vocês observam a própria liturgia que vai dar a tônica do dia a dia da nossa fé, a Igreja nesse tempo ela se reveste do roxo para dizer que estamos lutando contra o pecado, que bate a minha porta todos os dias e que bate também a porta de todos vocês todos os dias. É a Igreja nos chamando a voltar àquela pureza original que um dia nós tivemos. Nesse tempo, a Igreja não vai cantar o Glória só na solenidade de São José, como eu falei ontem, e na Anunciação. Nesse tempo, a própria música da Igreja, a Igreja pede e orienta que não se coloque nenhum instrumento de percussão, simplesmente um único instrumento para dar a sobriedade do tempo da liturgia. A percussão, a batida, deve esperar para o tempo da Páscoa, onde os cristãos vão vibrar, onde os cristãos vão de verdade glorificar a Deus, porque conseguiram vencer o pecado na Quaresma, porque conseguiram se aproximar de Deus, vão se alegrar porque aquela ressurreição que se comemora no domingo de Páscoa não é só a ressurreição dele, mas também a nossa. Ele ressuscitou por primeiro, mas abriu para nós as portas do paraíso. Só que para chegarmos lá,
nesse espírito de alegria, é preciso vivermos com sobriedade esse tempo agora. Se nós pegamos esse texto do Evangelho de Lucas de hoje, nós vemos aqui o anúncio da paixão, o primeiro anúncio da paixão, que escandalizou os apóstolos. Eles não conseguiam compreender como é que o Filho de Deus passa por dificuldades, problemas. Isso é loucura, não pode existir. Só que eles esqueceram que o Filho de Deus se fez homem e deveria passar por tudo que nós passamos, para poder provar para nós que é possível ser todo de Deus e vencer as intempéries da vida. Olhem que nosso Senhor aqui diz: o Filho do Homem deve sofrer muito. Minha gente, olha, o tempo vai passando, nós vamos envelhecendo, e quando a gente vai para trás olhando, a gente vai vendo que o nosso coração, ele vai sendo calejado. São tantas dificuldades, são tantos problemas, são tantos sofrimentos, tantas incompreensões, tantas dificuldades. E graças a Deus, a gente foi conseguindo superar barreira por barreira, dificuldade por dificuldade, na graça de Deus. O Filho do Homem deve sofrer muito, deve ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes, pelos doutores da lei. Que loucura, Senhor! Como pode o Filho de Deus ser rejeitado por aqueles que são os seus ministros? Aqui, minha gente, olha, os sumos sacerdotes, os anciãos, os doutores da lei, eram ministros escolhidos de Deus e rejeitaram a Deus. Esse texto aqui é um chamado de atenção para mim, como homem de Deus, que não posso de modo algum rejeitar o Senhor, com todas as suas orientações, com todos os seus ensinamentos, apesar da minha pequenez. Por esses dias, a gente vê nas redes sociais uma bagunça tão grande, meu Deus, a respeito de uma campanha da fraternidade. Mas quanta bagunça, quanta voz aqui e ali, e tantas pessoas me questionando, me instigando: padre, fale, padre, responda. E a todas elas eu venho respondendo assim: a minha responsabilidade é com o meu rebanho, o rebanho que o Senhor me confiou. A ele eu instruo com dignidade e com zelo. Aos rebanhos confiados a outros prestem contas a Deus. O que eu sei é que no alto desse púlpito aqui, a mesa magna dos ensinamentos de Deus nessa cidade, daqui nunca saiu nenhuma palavra torpe, falsa, enganatória, que pudesse nos levar ao fogo do inferno, ou pelo menos colocar em risco a nossa salvação, apesar da minha limitação. E aí eu dizia a um hoje assim: olha, meu irmão, eu não aceito, mas não vou entrar em polêmica. Ao meu rebanho eu instruo, você se instrua com o seu pastor aí. Eu vou prestar contas do meu povo, ele vai prestar contas do povo que Deus confiou a ele. E por quê? Porque, minha gente, olha, são tantas vozes erradas, errantes hoje em dia, que muitas vezes a gente não sabe a quem seguir, a gente não sabe em quem depositar um crédito de confiança em um evangelho pregado. É claro que vocês, que o povo de Deus muitas vezes
de muitas maneiras, não têm a liberdade, ou melhor, não tiveram a oportunidade de conhecer profundamente a fé, mas dia após dia, na pastoral, no movimento, nas homilias, nas formações, vão sendo catequizados, formados, e vão abrindo o coração para aquilo que a igreja nos orienta. Vocês não tiveram a oportunidade que eu tive de aprender a doutrina para estar à frente de vocês. Então, vocês podem, infelizmente, pela falta de um conhecimento ainda amplo, conhecendo a cada dia um pouquinho a doutrina, até cair em um erro. Mas um sacerdote formado 8 anos estudando, de uma formação permanente de uma vida toda, ensinar o erro, aí não está correto. Então vejam, certas polêmicas de rede social, que a gente fica o tempo todo recebendo, porque assim como vocês, eu também nas minhas redes sociais tenho grupos de católicos, de evangelização, uma coisa, outra, e a gente vai o tempo todo recebendo aquilo ali. Um ataque contra a CNBB, um ataque contra a bispo, um ataque contra o padre. Uma coisa eu digo, cada um vai ser responsável pelo rebanho que o Senhor confiou. A quem muito o Senhor confiou, muito Ele haverá de cobrar. A mim me compete carregar, instruir e zelar do rebanho que Deus me confiou. Pronto. Nenhuma polêmica. Eu vou entrar e me desgastar sem necessidade nenhuma. Mas com a consciência todos os dias, que como padre, segundo a palavra de Deus, não posso rejeitar aquilo que é correto. E devo dilatar meu coração para não ter a atitude desses anciãos, sumos sacerdotes e doutores da lei, rejeitando o Senhor. Não posso ter essa atitude rejeitando aquilo que é sério na fé católica, e graças a Deus isso nunca fiz. E olha que o Senhor continua. Ele vai sofrer muito, ele vai ser rejeitado, mas deve ser morto e no 3º dia ressuscitar. Isso aqui, minha gente, causou um escândalo para os apóstolos, porque eles pensavam que a cruz foi consequência da vida de Cristo. Não. A cruz já estava nos planos de Deus. Não é consequência, não é obra do acaso, não. A cruz é prova de amor, é uma entrega total. Padre, mas de onde o Senhor tira isso? Meu irmão, veja os cânticos do servo sofredor no Antigo Testamento. Tudo que nós vemos na Semana Santa, e a gente vai ver da segunda até a quinta-feira pela manhã, os textos santos do Evangelho, os cânticos do servo sofredor, nos mostrando esse evento que iria acontecer 600 anos depois. Então não é por acaso. E por que eu digo isso? Porque as minhas cruzes, as minhas dificuldades, as minhas barreiras, que todos os dias eu devo enfrentar, também não é obra do acaso, mas permissões de Deus para que eu possa amadurecer e crescer na fé. É claro que a vida muitas vezes nos dá golpes que nós não conseguimos entender, ou talvez passamos uma vida toda para aceitar. Mas aquele que tem fé sabe que depositando a confiança no seu Senhor, nunca, mas nunca será decepcionado. E essa certeza de que a bondade de Deus não decepciona ninguém, que existe uma razão pela qual nós devemos todos os dias superar as dificuldades da vida com fé.
E depois que ele fala dele, que ele vai sofrer, que ele vai ser rejeitado pelos anciãos e que ele vai morrer, mas depois de tudo vai ressuscitar, agora ele fala para nós: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Minha gente, isso aqui não é um texto bonito de ser lido, não. Isso aqui é carregado de dor. Quem disse que é fácil seguir a Jesus Cristo? Quem disse que é fácil seguir a Jesus Cristo, das duas uma: ou está mentindo, ou está seguindo a si mesmo e não a Cristo. Acabou. Não tem conversa. Seguir a Jesus Cristo é duro. Por quê? Porque esse Deus que nós seguimos, que é o único soberano, Ele de verdade, minha gente, é exigente. Nos exige. Exige o quê? Uma resposta radical. Ou somos de Deus, ou não somos, apesar das quedas. Mas as quedas como limitação e não como hábito de vida. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo. Tome sua cruz cada dia e siga-me. Eu tenho a minha cruz, você também tem sua cruz. Você tem as suas dificuldades, os seus problemas, que muitas vezes roubam a tua paz. Talvez a tua cruz seja o teu temperamento forte, explosivo, altivo, quem sabe arrogante. Quem sabe a tua cruz seja uma doença, ou um vício nas drogas, na pornografia ou na prostituição, na avareza, na soberba. Quem sabe a tua cruz seja uma escolha mal feita na vida, infelizmente um homem que se revelou uma pessoa ruim, ou uma esposa não fiel, que não vive a fidelidade. Quem sabe a tua cruz é um filho, sim, e você deve carregar a vida toda. E essa cruz, minha gente, olha, é o que mais me encanta, é que essa cruz, ela não é nunca para nem a minha, nem a destruição de vocês. Essa cruz é para a nossa santificação. E aqui é que está o mistério e o segredo do ser cristão. A minha cruz é para provar o meu amor, para provar que mesmo sofrendo, eu consigo ainda olhar para Ele e dizer: Senhor, Tu és a razão da minha vida. Que mesmo passando pelas dificuldades, dizer: Senhor, eu continuo ainda esperando em Vós. Que mesmo sem compreender as coisas, as dores, as dificuldades, eu ainda sou capaz de olhar a cruz de Cristo e dizer assim: Senhor, olha, eu ainda não entendi, eu ainda não estou conseguindo aceitar, mas mesmo assim eu te amo, e está doendo, Senhor, está doendo, me ajuda. E isso é agradabilíssimo aos olhos de Deus, é agradabilíssimo aos olhos do Senhor. Senhor, como está doendo, eu não aceito, Senhor, eu não entendo, Senhor, mas continuo te amando,
porque Tu és o meu refúgio, porque Tu és a minha fortaleza. Isso, minha gente, é carregar a cruz. Carregar a cruz uma vida toda, talvez seja até a ausência de alguém que dói. E não é só carregar a cruz, não. É seguir o Senhor. Senhor, eu estou carregando a cruz, mas ainda continuo me esforçando para Te seguir, para fazer a Tua vontade na minha vida. Continuo me esforçando para fazer a Tua vontade no meu viver. E aí o Senhor continua: pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, este a salvará. É por isso que a igreja não santifica uma pessoa que se suicida. Mesmo se eu dissesse aqui no altar assim, pegasse uma faca, enfiasse no meu peito e dissesse assim: Senhor, eu Te amo, vou me matar porque eu quero ir para junto de Ti. A igreja diz: isso é um louco, nunca vai ser santificado. Mas se Deus o livre, eu estivesse aqui celebrando a Santa Eucaristia e viesse alguém e me matasse aqui, a igreja ia dizer: olha, um mártir perdeu a vida por causa de Cristo, perdeu a vida por causa das coisas do Senhor. Quantas vezes, minha gente, nós precisamos entender que aquele que quer se santificar e chegar ao céu não vai viver a vida do jeito que ele quer, mas vai viver aos trancos e barrancos a vida do jeito que Cristo, que o Senhor quer e deseja. Com efeito, minha gente, do que é que adianta a um homem ganhar o mundo inteiro se perde e se destrói a si mesmo? Do que é que adianta tudo possuir e não possuir a Deus? Do que é que adianta tudo ter e não ter a Deus? Do que é que adianta ser uma pessoa bem-sucedida aos olhos do mundo, bem-quisto pelas pessoas, mas o mal-sucedido aos olhos do Senhor? Alguém que não tem compromisso com Deus, alguém que não se relaciona verdadeiramente com o Senhor, alguém que aos olhos do mundo é importante, mas dentro da igreja de Deus não é alguém espiritual. Do que é que adianta ser alguém conhecido por todo mundo, mas ser alguém desconhecido de Deus? Meus queridos irmãos e minhas irmãs, olha que como a gente, quando vai vivendo, a gente vai percebendo as coisas da vida e vendo como esse mundo está de ponta cabeça. Tanta loucura, tanta doidice. E por que tudo isso? Porque o homem começou a olhar para si e esqueceu de olhar para Deus. E todas as vezes em que o homem ele tira o olhar do Senhor, ele se perde. Por quê? Porque é Cristo que é vida, é Ele que é luz, é Ele que é o caminho a nos guiar a nós todos. Que o Senhor, o bom Deus, nos ajude, nos guarde, nos proteja e nos mostre todos os dias o caminho que nos fará um dia chegar à vida eterna.